Olá, boa noite, feliz lua cheia. Essa lua cheia de agosto que é tão especial. Essa lua cheia em que a gente está celebrando, né, esse Dia Internacional dos nossos povos indígenas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre esse bem viver. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre uma temática que é muito importante, que é a questão do nosso futuro ancestral. Eu quero trazer para vocês com muito carinho essa temática, porque é uma temática que fala sobre a gente olhar para trás e enxergar com respeito os que vieram antes da gente. Então, eu quero me apresentar, né? Eu sou Jade Gama, sou treinadora da consultoria de treino e bem-estar Jade Game, sou guardiã do Clã da Lua e nesse mês de agosto eu estou trabalhando com as minhas alunas a temática do bem viver, agosto do bem viver. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre ancestralidade. Mas antes de a gente começar, eu quero pedir permissão para me conectar com as energias de vocês. Então, coloca a mão aí no seu coração. Começa a guiar essa respiração, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Vai sentindo tudo ao teu redor desacelerar. Se conecta com a batida do teu coração. E entra nesse estado de presença ao colocar esse oxigênio para dentro do teu corpo. E com o coração aberto, eu quero que você peça agora para essa aula ser um momento muito especial de construção de saber e de partilha de experiências. Respira fundo para selar essa prece. E vamos que vamos começar. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, meninas, é a importância da gente entender o quanto que esse dia, hoje, simbólico, é muito especial para a gente refletir sobre as coisas que andam acontecendo, né, no nosso país. Então, assim, a gente vê esse processo que está se construindo, né, dessa PL da devastação, essa PL que está, assim, tramitando, que já foi aprovada, né, pelo Congresso Nacional e que a gente está torcendo agora, né, para o presidente vetar, que é uma PL que coloca em risco os nossos povos originários, que coloca em risco tudo que a gente construiu em relação à defesa do meio ambiente, né, toda a nossa história de luta em defesa da nossa terra, do nosso território. Então é muito importante hoje a gente estar reunido aqui nesse círculo, nessa noite de lua cheia, para conversar sobre ancestralidade, conversar sobre Taqueporã, sobre o bem viver, sobre a gente respeitar os que vieram antes da gente. E eu começo saudando os povos originários da nossa terra, né? Hoje a gente celebra esse Dia Internacional em relação aos povos originários de todos os cantos do planeta, mas em especial eu quero reverenciar os nossos povos originários, os nossos indígenas, que já estavam aqui antes dos colonizadores chegar, porque antes do Brasil da coroa, a gente tem o Pindorama do Cocar. Então eu saúdo vocês que estão aqui comigo nesse círculo, essas mulheres incríveis, maravilhosas, que eu admiro muito. É uma dádiva para mim estar aqui com vocês e eu tenho certeza que esse círculo de hoje vai ser um círculo muito potente. E eu quero colocar, né, essa consciência pra gente de entender o que é esse Dia dos Povos Indígenas, né? Quero trazer pra gente a ideia de entender que indígena significa, da base dele do latim, o povo que é nativo de um lugar, um povo originário, um povo que é natural de algum território. Então, que bom é celebrar, né, essa cultura, a linguagem, a tradição que já existia aqui antes da gente ser descoberto. Então, eu celebro hoje com vocês e eu espero que essa mensagem possa ecoar no coração de vocês e que as raízes de vocês possam ser afloradas nessa aula de hoje. Vamos passar aqui para o próximo. Outra coisa que eu quero trazer consciência para vocês é que essa noite de lua cheia é uma noite muito especial, porque ela é uma noite de lua cheia que está em meio a um processo de alinhamento planetário. Então, hoje no céu a gente tem uma organização muito especial em relação a como a lua cheia está e os planetas que estão ao redor dela, né? Então, a gente tem hoje um alinhamento, coloquei pra gente ver aí,
Não é que eles fiquem alinhadinhos, né, numa linha, mas eles ficam conversando, como se estivesse numa grande teia. Então temos aí um alinhamento, né, de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus, de Urano, de Netuno e de Saturno. Então tudo isso, né, perto de uma lua cheia faz a gente vibrar mais, faz a gente se olhar com mais carinho, se olhar com desejo de entender que nós somos mulheres lindas, mulheres atraentes, mulheres poderosas. E eu espero que essa energia dessa lua cheia esteja vibrando aí em você também. E se não estiver vibrando, que a partir do momento que a gente finaliza essa aula, que você comece a vibrar nessa frequência de lua cheia também. E aí eu trago pra gente, mulheres da minha vida, a seguinte questão. Em honra também aos povos ancestrais norte-americanos, eu quero mostrar para vocês como é que é conhecida essa lua cheia de agosto lá pro hemisfério norte, nas Américas, né? Essa lua cheia de agosto, ela é conhecida pelos povos nativos norte-americanos como a lua cheia do esturjão. Olha que nome, né? Esturjão é esse peixão aí, ó. Esse peixão que ele pode chegar de 2 metros a 3 metros e meio. Ele é um peixe pré-histórico. Ele estava aqui na época dos dinossauros. É como se fosse realmente um fóssil, né? Um animal que está aí há milênios de anos aqui no nosso planeta. E essa nomenclatura para essa lua, ela é dada porque nesse período do ano, os povos nativos da região, eles passavam a entender que a natureza estava sinalizando para eles que era o tempo correto de fazer a colheita desses peixes, que iam alimentar as tribos, iam alimentar os guerreiros, iam alimentar as crianças e as mulheres das tribos. Então, a ideia era essa conexão com a natureza e eles entenderem que era o momento certo de fazer a colheita desse peixe, respeitando o tempo do cruzamento desse peixe, respeitando o tempo de maturação daquele peixinho, da ova que se transforma no peixinho, até ele virar esse peixe adulto. Só que o que aconteceu com os colonizadores, passaram-se a explorar esse peixe de forma muito predatória. Então, para vocês entenderem, hoje em dia, catalogado tem 26 espécies desse peixe esturjão, só que todas elas estão em extinção por conta dessa caça predatória e por conta também da poluição das águas e da crise climática e tudo mais. Então você imagina, né? Antes esses povos originários tinham uma correlação com a natureza de entender que nessa lua cheia de agosto era o momento de pescar esse peixe. Olha só, em um ano todo, em agosto, era o momento deles fazerem essa colheita. E aí, com esse sistema, né, do colonizador, eles passaram a passar o ano todo a ficar fazendo a coleta desse peixe. Então, o que aconteceu? Aconteceu de ficar dizimado essa espécie, né? Então, eu trago pra gente aqui essa ideia de compreender que esse peixe, né, que é um peixe pré-histórico, para trazer como observação para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, uma fêmea desse esturjão pode durar até 150 anos. Então imagina, olha só essa vida toda, quantas coisas que essa espécie não assistiu de transformação no nosso planeta Terra, né? E hoje em dia a gente vê nós como esses seres terrenos dizimando um outro ser, uma outra espécie, né? Então eu trago pra gente também esse background dessa lua cheia, conhecida como lua cheia do esturjão, pra gente entender que esse é um momento muito legal e muito gostoso pra gente conversar sobre ancestralidade. Além de ser o Dia Internacional dos Povos Originários, é a lua cheia também da colheita desse peixe, sabe? Esse peixe que tem uma fêmea que dura 150 anos. Então eu quero aproveitar essa energia dessa lua cheia de agosto e desse dia especial de celebração aos nossos povos originários para a gente introduzir, né, o nosso assunto de ancestralidade. Então vamos lá para o próximo. Ó, para a gente entender como é que funciona essa perspectiva de ancestralidade a partir dessa cosmovisão indígena, eu quero que a gente se conecte com a ideia que a ancestralidade ela vai ser como se fosse uma herança, uma linhagem de uma pessoa ou um grupo, de uma comunidade, que ela vai ser construída a partir dos ensinamentos e saberes das pessoas que vieram antes desse tempo de agora. Então, olha que bonito, é a gente entender que a ancestralidade são raízes familiares, são as histórias, são os legados. A ancestralidade, mulheres da minha vida,
ela pode ser tanto de cunho biológico quanto de cunho cultural. Então, não entenda a ancestralidade somente como esse código genético que os nossos pais passam pra gente, que a gente é 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. Isso também é ancestralidade. Mas quando a gente fala de ancestralidade cultural, a gente tem que entender também que abrange os costumes, as crenças, as tradições, toda uma história de um povo. Então, esses dois aspectos é o que a gente vai conversar hoje, nessa noite aqui, e entender que eles estão altamente interligados. E eu trouxe essa imagem para a gente entender que, para a comunidade indígena, a ancestralidade ela é o todo. Então, eu tenho aqui ó, esse ser indígena, né, esse ser ancestral aqui, e ele tá abraçando todo, ele tá abraçando o universo, a cultura dele, as lendas, os costumes. Olha só o índiozinho caçando aqui esse porquinho debaixo dessa árvore gigantesca, né? Então é a gente entender que tudo isso é a construção a partir dessa cosmovisão de enxergar o nosso planeta Terra como esse ser vivo. É entender que a nossa ancestralidade é a nossa cultura e é a nossa herança biológica também. Então, a partir disso, a gente pode pensar a ancestralidade como uma ponte que vai conectar a gente ao passado. Ela vai pegar e revelar pra gente de onde a gente veio, tudo que a gente carrega como história, como tradição, como experiências, tudo que foi construído ao longo da conexão que os nossos antepassados tiveram com o nosso planeta Terra e todas as influências que eles construíram e somatizaram para que hoje a gente recebesse. Então, o que a gente é hoje, o que a gente come, como a gente vive, como a gente vê o mundo, tudo isso é a nossa ancestralidade. Tudo isso é o que o nosso bisavô ensinou para o nosso avô, que ensinou para o nosso pai, que passou para a gente. Então é muito importante a gente entender que a partir dessa visão de entender o mundo, a partir dessa ótica indígena, é entender que a ancestralidade é a cultura, é o todo e que a gente faz parte de tudo isso. E para isso eu trouxe essa frase aqui que eu acho que é muito sintetizante da gente absorver, né? O que é essa ancestralidade? Os antepassados são as raízes da árvore da vida. Quem assistiu Avatar aí, né, lembra daquela árvore que era uma árvore da espiritualidade para eles, onde eles se conectavam, onde o finalzinho, né, da cauda deles se conectava com os ramos daquela árvore e eles poderiam ouvir as vozes dos antepassados, eles poderiam ouvir os saberes. Então, esse filme conta de um tempo, né, de onde uma comunidade poderia ouvir histórias a partir de uma árvore. Então, os nossos povos indígenas também têm essa conexão muito forte com a natureza, de entender que as nossas raízes, que o que firma a gente na Terra, que a Terra, o nosso corpo aqui no planeta Terra, foi construção de quem veio antes da gente. Então é muito bonita essa frase e olha a imagem que bacana. As raízes são outros seres também. E o tronco é a gente, né? E os ramos são todas as gerações que a gente ainda vai construir, porque da gente também vão vir outras gerações. Por mais que você não tenha um filho, por mais que você não gere no seu ventre uma vida, você vai compartilhar o seu saber com amigos, com futuras gerações, com os filhos dos seus amigos. Você vai derramar o seu saber, derramar tudo que você construiu como cultura na vida de outras pessoas também. É entender que a sua ancestralidade vai ser passada também para o futuro, assim como foi passada pra gente em algum momento, né? Então, olhem bem para essa imagem, absorvam a ideia dela, de ver que tudo é conectado, a nossa raiz, o nosso tronco e os nossos ramos, está tudo intimamente interligado, certo? A partir dessa ideia, gente, de compreender que os que vieram antes da gente acrescentam e adubam a nossa planta, né, de hoje em dia, esse ser vivo que nós somos, a gente passa a entender que as práticas ancestrais, elas são muito enriquecedoras. A gente compreende que, por exemplo, as receitas que a gente aprendeu com a nossa mãe, com a nossa avó, o modo no qual a gente organiza uma casa, as técnicas de plantio, de cultivo, né, que a gente tem na nossa casa, as filosofias de vida, a nossa religião, tudo isso a gente passa a assimilar a nossa ancestralidade, de entender que a gente compreende que tudo que constrói a gente hoje em dia
já foi raízes de outras pessoas também. E aí, a partir disso, a gente compreende que as características que pertencem a gente hoje, como a gente vive, o que a gente faz, o que a gente pratica, a gente começa a entender como comportamentos que podem ser entendidos de uma forma melhor. A gente começa a entender de onde que vem algumas heranças, alguns vícios nossos, né? A gente compreende que tem uma ancestralidade por trás disso. E a partir desse prisma, a gente compreende que cada ancião é um livro de saber. Por isso que eu coloquei a imagem aqui da sabedoria, né? Essa face enrugada, essa face que já viveu tanta coisa, que já pegou tanto sol, que já chorou, que já sorriu, que todas as expressões faciais já foram morada nessa face. Então eu coloco pra gente aí a ideia de que ouvir os mais velhos, sabe, enaltecer quem veio antes é muito importante. E eu sei que o nosso coração por vezes fica cheio, né, como a minha mãe dizia, da arrogância juvenil, mas hoje eu consigo entender que a gente precisa ter essa óptica de humildade para entender que não é porque o conhecimento do ancião já é velho, já é ultrapassado, que ele não pode compartilhar com a gente outros tipos de saberes. Então, para os povos indígenas, mulheres, ouvir os mais velhos é uma prática essencial para a compreensão do mundo, para a compreensão da identidade, da cultura, da história dos povos originários. Então, ouvir os mais velhos é um canal de conexão com o passado, com a história e faz a gente aprender e ter mais sabedoria para lidar com o presente. Então, compreender isso é compreender que a ancestralidade ela não vai se restringir a só aquela linhagem biológica que eu falei lá no início, mas ela também vai se conectar às práticas culturais, às práticas espirituais, às práticas sociais de uma comunidade que é transmitida de geração em geração. Então, hoje eu quero convidar vocês a olhar os mais velhos com mais carinho, de ouvi-los, de dar uma janela de oportunidade para eles compartilharem com vocês o saber deles. Eu sei que tem coisas, por exemplo, que eles pensam diferentes e que hoje em dia, por conta da nossa busca pelo conhecimento, a gente entende que já são coisas ultrapassadas, digamos assim, sabe? Em relação ao respeito à diversidade, por exemplo, em relação a construções de espiritualidade, né? Que por vezes alguns mais velhos podem não compreender e não respeitar outros tipos de diversidades religiosas, né? Só que a gente precisa entender que eles têm coisas a acrescentar na nossa vida e eles já viveram coisas, experienciaram coisas que são muito assim. Cruciais para a gente aprender e filtrar e somar para o nosso conhecimento. E aí eu quero trazer pra gente também a ideia de que a ancestralidade ela é uma honra a todos os que vieram antes. Eu trouxe essa imagem aqui dessa árvore formada aqui no centro do tronco tem várias gerações de mulheres, né? Eu tenho uma bebezinha, uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente, uma mulher mais madura e uma anciã. Eu quero muito que a gente tenha o respeito hoje aqui pelas nossas ancestrais, por todas as mulheres que vieram antes da gente e saber que olhar para nossa ancestralidade é fazer um ato de honra a todas essas mulheres que fazem parte da nossa linhagem. Então, a partir disso, a gente reflete, né, nessa cosmovisão de coletividade e a gente passa a entender que olhar para a ancestralidade, ela vai contribuir em dimensões inconscientes e conscientes pra gente. Inconscientes no sentido de a gente carregar aquela energia, aquela essência no nosso coração, e conscientes no sentido de aquele conhecimento, sabe, cognitivo mesmo, que a gente aplica, que nossa mãe ensinou pra gente, que a nossa avó ensinou pra gente. Então eu trouxe aqui, ó, esse símbolo também dessa mulher indígena segurando esse paneiro, para mostrar que essas tecnologias culturais também de artesanato são conhecimentos ancestrais que são passados de mãe para filha, de avó para filha, e que isso também é transmissão de conhecimento. Isso também, quando a gente pega e faz práticas que as nossas vós, que as nossas mães faziam, e trazemos isso para a nossa realidade, isso também é um instrumento de honrar tudo que elas viveram.
né? Eu lembro assim que minha mãe, quando eu era pequena, fazia ponto cruz, fazia crochê, né? Eu tava até pensando assim, cara, eu quero me desafiar a aprender isso também, sabe? A brincar um pouco com a minha criatividade, a fazer coisas que a minha mão gere, sabe? Fazer construções artesanais. Isso é importante pra gente como energia feminina, sabe? De construir, de cocriar, de brincar com essa nossa energia criativa, de fertilidade, de produzir o novo, de produzir o que tá aqui dentro, externalizando por meio da arte. Então, isso é um convite para vocês também essa noite. Ver coisas que a mãe de vocês faziam e resgatar isso também para esse momento de hoje. Eu tenho certeza que vai ser um símbolo de honraria para essa mulher que veio antes de você. E aí, aproveitando essa conexão de você resgatar isso que a sua mãe fazia, eu quero entrar num ponto muito importante pra gente, que é entender que a ancestralidade e o feminino são correntes muito conectadas e muito fortes, que alimentam-se de forma muito sinergética, de uma forma muito equilibrada. Então, assim, hoje eu quero convidar vocês a entenderem que olhar para a ancestralidade como uma fonte de orgulho, de conexão pra gente, isso pode ser uma ponte e um caminho em momentos de trevas. Isso pode ser um guia, sabe? Uma guiança, uma orientação nos tempos difíceis e nos tempos incertos. Quando a gente se vê meio perdida, caótica, sem entender para onde que a gente tem que caminhar, olhar para nossa ancestralidade é algo muito potente e que guia a gente pelo caminho certo. Então, assim, é muito curioso o quanto que, como eu estava estudando sobre isso essa semana, né, me aconteceram algumas coisas que foram imprevistos nessa semana. E aí, por meio desse estudo, eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou falar com a minha ancestralidade. E eu peguei e mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pra minha avó, mandei mensagem pra mãe do Igor, pra dona Lúcia que tá aqui, e pedi, sabe, proteção, pedi oração, pedi preces para elas, porque isso é se conectar com a ancestralidade também. Não é você só se conectar, por exemplo, com a minha bisavó que já partiu, mas é você se conectar com a ancestralidade que está viva, com a ancestralidade que ainda está aqui nesse plano terreno. E é honrar, é ir com humildade, e pedir ajuda, pedir orientação, porque a palavra de acalento e a palavra de acolhimento, ela vai vir no tempo certo. E aí eu trouxe essa imagem para a gente ver essa moça sentada, né, nessa posição de contemplação do ser, né? E ela tá em cima de um útero e através disso eu quero mostrar para vocês o quanto que a ancestralidade e o feminino, elas podem ser ímãs magnéticos que se fazem combustíveis em relação uma à outra. E eu vou recitar agora para vocês um poema de Paulina Chiziane, que ela fala sobre essa comparação entre a mulher e o planeta Terra. Então eu peço permissão para vocês aqui para recitar. Ela começa assim: comparo a mulher à Terra, porque lá é o centro da vida. Da mulher emana a força mágica da criação. Ela é abrigo no período de gestação. Ela é alimento no princípio de todas as vidas. Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres na superfície da terra. Então, meninas, por meio desse poema, a gente vê que todo mundo, para vir para esse planeta Terra, passou por um portal de vida. E a mulher é esse portal de vida. Eu tava vendo, assim, uma mensagem assim, me fale alguma coisa grandiosa que as mulheres criaram. Aí a resposta era bem assim, 8 bilhões de pessoas. Porque todo mundo que tá aqui no planeta foi feito a partir dessa construção de ser dentro de um ventre, né? Então a gente precisa entender que as mulheres estão conectadas com a ancestralidade e a gente tem essa honra de ter uma conexão muito mais sensitiva em relação a essa ancestralidade. Então, para isso, mulheres da minha vida que estão aqui, eu quero convocar vocês para se conectar com essa ancestralidade uterina, que é muito forte, muito latente na gente, né? A gente carrega no nosso corpo todas essas lutas, todas essas vitórias das nossas antepassadas, todos os resquícios de ganhos e de perdas que elas carregaram e construíram e colocaram ali no útero delas. A gente carrega isso porque a gente já esteve dentro daquele útero.
Então a gente tem uma troca biogenética muito forte com o ventre da nossa mãe. Então todos os traumas, todas as alegrias, todas as tristezas e todas as felicidades, a gente se conecta a isso quando a gente está no ventre da nossa mãe. Então por isso a gente deve honrar, a gente deve reconhecer essas mulheres poderosas que gestaram a gente e que a gente, através dos nossos atos, das nossas novas construções e conquistas, a gente possa honrar essas mulheres por meio desses novos caminhos que a gente ainda vai trilhar, certo? Então aí estão convocadas minhas meninas. E aí eu trouxe nesse outro slide aqui essa imagem tão linda dessa mulher indígena com esse maracá na mão, né? E ela tá grávida, ela tá gestando uma vida e ela tá em meio à natureza, ela tá com as raízes aqui sendo a base inferior dela, né? E tá escrito assim: mulheres terra, mulheres água, mulheres biomas, mulheres espiritualidade, mulheres árvores, mulheres raiz, mulheres sementes, e não mulheres somente, guerreiras da ancestralidade. Olha que bonito! Então hoje eu quero convocar vocês para ser essas guerreiras da ancestralidade. Para vocês, por meio dos atos diários de vocês, se conectarem a todos esses seres que vieram antes de vocês, sabe? Seja no café da manhã, agradecendo por aquele alimento, seja quando você for antes de dormir, faça aquela sua prece agradecendo a todas as mulheres que vieram antes de você, porque todas nós, mulheres, carregamos essa ancestralidade. Todas nós carregamos essa energia que permite a gente ser, que permite a gente existir, que permite a gente resistir. Então, a gente, por meio disso, também nos fazemos ancestrais. Os nossos corpos também são ancestrais. A gente carrega histórias do nosso corpo e, portanto, eles são sagrados. E a gente precisa reconhecer o nosso corpo como sagrado. A gente precisa entender que a gente tem que ter sabedoria para o que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo, sabe? A gente quer ficar comendo plástico, comendo veneno com os agrotóxicos. A gente quer ficar comendo alimento que não existe, que é artificial, que não vem da terra, sabe? A gente tem que ter sabedoria do que a gente coloca para dentro desse templo, que é um templo sagrado. A gente tem que ter sabedoria e compromisso para cuidar do nosso corpo, para treinar direitinho, para alongar o corpo, para respirar. A gente não tira tempo para respirar de forma consciente. Respirar que é um ato de sobrevivência. A gente não tira 3 minutos do nosso dia para respirar de forma consciente. Então a gente precisa entender que o nosso corpo é sagrado, que o nosso corpo é ancestral e a partir disso entender que a nossa existência, ela só é possível com o contato com a natureza. A natureza que está ao nosso redor e a natureza que está dentro da gente, sabe? A gente precisa de tempo para estar com as plantinhas, a gente precisa de tempo para estar com os animais, a gente precisa de tempo para ver o pôr do sol, para ver a lua cheia. A gente precisa tirar esse momento de qualidade pra gente mesma, sabe? A gente precisa entender que a ancestralidade é a natureza, que a natureza é uma grande professora e que ela tá o tempo todo ensinando coisas pra gente. Ela ensina que tem o tempo de colher, que tem o tempo de plantar, que tem o tempo de florir, que tem o tempo de se recolher. A gente precisa olhar para a natureza e entender que a gente é natureza, que a gente pode ter todos esses tempos, que a gente pode estar mais comunicativa, expansiva, gatíssima, mas vai ter tempo também que a gente está, sabe, reclusa, que a gente quer olhar para dentro, que a gente quer desacelerar. Então tenham paciência e sejam acolhedoras com vocês mesmas, tá bom? Esse é o meu pedido para vocês a partir desse olhar ancestral feminino. Entender que esses saberes e esses conhecimentos dos nossos antepassados, eles vêm a partir dessa conexão com a Terra. E a gente precisa voltar o nosso olhar de carinho e de respeito para o planeta Terra, pois é a Terra, mulheres, que nos dá vida. Sem o planeta Terra, se a gente não cuidar das nossas florestas, se a gente não cuidar das nossas águas, a gente não tem um futuro. A gente precisa voltar o nosso olhar, o nosso centro, sabe, para a natureza, para a gente ouvir a nossa ancestralidade, para a gente ouvir as florestas, para a gente ouvir o vento, para a gente ouvir as nossas águas, para a gente escutar o nosso interior.
o nosso coração, pra gente escutar o nosso estômago, o nosso intestino, a nossa bexiga, o nosso rim. O nosso corpo tá o tempo todo se comunicando com a gente e a partir dessa ancestralidade feminina a gente passa a ter essa sensibilidade de ouvir ele da melhor forma. Então esses saberes ancestrais femininos, mulheres, eles vão ser tecidos que a gente vai construir como se fosse uma grande teia de conexão. E a gente vai elaborando saberes em relação a isso. E a gente vai conhecendo mais sobre a nossa própria natureza. Quando a gente começa a olhar com carinho para nós mesmas, a gente entende a natureza que há dentro da gente. E aí, a partir disso, a gente constrói conhecimentos sobre a nossa ciclicidade, sobre como funcionam os nossos pensamentos e as nossas emoções. A gente passa a entender como funciona a nossa potência criativa. A gente começa a entender o poder que a gente emana em determinados períodos do mês. E a gente passa a potencializar a vida que existe dentro da gente. E para isso, eu quero muito que a gente tenha o conhecimento, agora adentrando nessa área da consultoria de bem-estar, porque eu sou professora de educação física, então eu quero conectar todo esse pensamento ancestral com a prática do autocuidado, com a conexão com a nossa saúde. Então, assim, desacelera um pouco, pega tudo isso que a gente absorveu sobre ancestralidade, sobre poder feminino, sobre conexão consigo mesma, e a gente vai aplicar isso agora para o autocuidado a partir do treinamento de musculação, do alongamento, da respiração e da alimentação. Então, eu coloquei essa imagem aqui pra gente entender que de que forma a ancestralidade ela é importante pra gente na hora da gente cuidar do nosso organismo. Como que ela pode ser uma ferramenta em relação a isso? E o que eu quero trazer para vocês é que a ancestralidade justamente te ajuda nisso, porque a ancestralidade ela não influencia apenas características físicas do teu corpo, mas ela também dá pra gente conhecimento e saber sobre as nossas predisposições de saúde. Então eu coloquei aqui essa árvore formando por esse código genético como tronco, né, e como raiz, para vocês entenderem que a nossa ancestralidade também diz muito sobre as características do nosso organismo. Entender que os genes que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, eles carregam informações que determinam as nossas predisposições para algumas doenças. Da gente entender que a nossa capacidade de metabolizar o alimento, de funcionamento do nosso organismo, também é gene que a gente carrega dos nossos ancestrais. Entender que a gente digerir diferentes tipos de alimento de uma forma diferente da nossa colega, isso também é gene ancestral. Tem gente que come trigo e fica de boa. Eu, quando como trigo, por conta da endometriose agora, eu incho igual um baiacu. Então, isso tudo é construção genética, sabe? Eu tenho na minha família já uma construção de doença do sistema reprodutor, sabe? De mioma, de endometriose, de policístico. Então eu preciso compreender isso como minha ancestralidade e não ficar com medo, nossa, agora eu vou pegar tudo que tem de ruim da minha família, agora vai vir pra mim. Não, você vai cuidar da sua saúde para você não deixar essa herança genética dominar a sua história e os caminhos que você quer percorrer. Então, a partir de você entender qual é o quadro que você se encontra, a gente começa a entender que esse legado genético é uma abertura de olhos pra gente. A gente começa a entender que é como se fosse um guia, como se fosse realmente uma bússola pra gente entender aonde que a gente pode ir, aonde que a gente não pode ir. Então, esses genes que a gente carrega, meninas, eles entram pra gente como essa construção, sabe? E a gente pode entender a partir dessas origens que a gente carrega que os genes dos moldes do nosso corpo, por exemplo, eu tenho facilidade de engordar, eu tenho facilidade de emagrecer. Isso também é herança genética. Eu tenho facilidade de ganhar massa magra. Eu não tenho facilidade de ganhar massa magra. Isso é herança genética. Então, olhem hoje para a ancestralidade de vocês. Olhem para os pais de vocês. Vejam as coisas boas, né? Por exemplo, meu pai tem um glúteo maravilhoso. Então, sempre digo que o meu bumbum foi, assim, herdado dessa construção, né? Do papai. Mas aí, no caso, isso é uma coisa boa. Mas o que meu pai também traz como legado para mim?
O meu pai é hipertenso, então eu preciso também ficar de olho na minha, por exemplo, no meu estresse psicológico, né, que desencadeia hipertensão, e do meu consumo de sódio, de sal. Então é a gente olhar para nossa ancestralidade, entender que tem muitas coisas boas que eles contribuem pra gente, mas entender que a gente também tem coisas que são perigosas para o nosso organismo. Então eu coloquei essa imagem aqui do lado, ó, de uma alimentação saudável, pra gente entender que tem um caminho pra gente se proteger. E eu coloquei essa foto aqui, ó, desse caminho a ser seguido em direção à luz. Então é algo realmente de entender que a nossa herança genética, a partir do momento que a gente aplica ela o cuidado do nosso corpo, a gente entende que a ancestralidade é um guia, certo? Então, essa conexão que eu quero que vocês façam hoje. E aí, a partir desse entendimento, de vocês entenderem que a ancestralidade pode ser um guia, eu quero que vocês olhem para o agora, mas que vocês também olhem para trás. Que vocês olhem para trás, que vocês olhem para dentro de vocês e que vocês possam se conectar com essa voz ancestral que ecoa no teu coração. Que você possa permitir que as suas raízes se encontrem com as raízes dos seus antepassados. Eu trouxe essa imagem aqui, ó, dessa mãe, dessa filha e dessa neta no meio desse jardim, para falar para vocês que a gente precisa olhar com consciência, reconhecer, honrar, agradecer todos os eventos passados que culminaram na verdade de quem você é hoje, de quem nós somos hoje. E isso é a sacramentação da ancestralidade, do caminho da manifestação divina no constante agora. É entender que o passado, ele constrói o presente. E que a gente tem um caminho a seguir. E que a partir do momento que a gente joga luz e joga consciência no nosso passado, a gente consegue construir um futuro melhor pra gente. Por isso que o subtema dessa aula sobre ancestralidade hoje é esse aqui no cantinho, ó. Memórias e saberes guiando o futuro. E por fim, mulheres, eu quero compartilhar com vocês essa máxima de que o futuro é ancestral. De dizer para vocês que os nossos ancestrais, eles merecem ser honrados, que a gente tem que olhar com respeito para nossa natureza e para a natureza de fora, a natureza do nosso planeta. Falar para vocês que a partir disso a gente garante a existência das futuras gerações. Se a gente não olhar com carinho para a natureza agora, infelizmente, o planeta não vai ter condições de cuidar das nossas futuras crianças. Então, hoje, eu quero muito agradecer a presença de todas vocês, mulheres potentes, que eu admiro muito e que estão aqui nessa aula. Muito obrigada pela vida de vocês, pela atenção de vocês, pelo tempo precioso de vocês. E juntas, vamos conectar as nossas naturezas e a nossa natureza ancestral. Porque dentro da gente tem muitas preciosidades e quando a gente se conecta com a preciosidade das outras mulheres, a gente se torna muito mais potente e consegue seguir por um caminho de evolução juntas. E como questionamento final, eu quero trazer para vocês a seguinte ideia. Eu quero trazer para vocês assim, como é que está a relação de vocês com a ancestralidade de vocês? Mãe, pai, avô, avó, bisavó, bisavô. O que essas pessoas que vieram antes de vocês passaram para vocês como saberes de vida? E eu abro agora para vocês compartilharem energia comigo. Muito obrigada.